Adolescência. Como é difícil essa fase da vida, né? Difícil para os jovens e também para os pais, que têm que aprender a lidar com comportamentos que até então eles não sabiam. É este tema que a gente vai discutir no Pode Pauta de hoje. Bom, e nós trouxemos para conversar sobre esse assunto uma especialista em jovens, a psicóloga Ana Café. Tudo bem, Ana? Oi, Paulo. Tudo bom? A gente trouxe aqui para a gente bater um papo, especialmente no momento em que esse filme Adolescência impactou muito nos pais, chamou muito atenção para um problema que você já vem observando no consultório, né? Na verdade, assim, observando numa vida profissional como um todo, né? Eu hoje, né, tenho 31 anos de formação em psicologia e desde a época da faculdade é um tema que sempre me chamou a atenção, que sempre me deixou com bastante intrigada, né? E que eu venho, no decorrer, né, do meu processo enquanto psicóloga, buscando resposta, buscando caminhos, porque a gente está falando de uma fase de desenvolvimento, né? E eu acho que tanto eu devo ter essas interrogações, quanto os pais que você falou e os professores, que as pessoas geralmente falam, os aborrecentes, né? Fica aquela brincadeira em torno que, no meu ver, é uma total inabilidade da gente lidar com a crise da adolescência, que é o nome, né, que... Aliás, eles não gostam de ser chamados de adolescente, não, né? Nem eu gostaria. Nem eu gostaria. Né? Não, e assim, parece assim que eles são um problema, e na verdade eles não são um problema, eles estão buscando caminhos. Né? Só que caminhos dentro de uma mudança, né, física, mental, hormonal que eles estão passando por um turbilhão de emoções. Turbilhão, né? Uma coisa assim. Eu tenho tendência de querer comparar. Você deve ser casado, né? Sim. Já viu a tua mulher ter síndrome pré-menstrual? Já. Pois é, imagina um adolescente passando por aquela fase toda como se fosse uma baita de uma crise pré-menstrual, porque ele é só hormônio pipocando dentro dele, mudança hormonal, mudança para desenvolvimento de pelos, mudança hormonal para desenvolvimento da mama, mudança... Então, assim, é uma questão, né, dentro do campo do emocional que foge do controle deles, né? Então, às vezes, os pais querem algumas respostas que nem eles têm para dar, né? Os professores querem alguns comportamentos, algumas atitudes que, naquele momento, para eles, nem eles conseguem explicar por que saiu do controle, por que agiu com raiva, por que está triste, por que está desinteressado, né? Ele acaba não tendo resposta para isso. E eu ainda acredito que a gente tem pouca informação em torno da adolescência. Quando eu estava terminando a faculdade, em 1993, né, a minha tese de encerramento de curso, né, tese de conclusão de curso, foi sobre suicídio na adolescência. Eu já tinha isso como uma preocupação lá atrás, não tinha material bibliográfico para falar disso, e hoje, com uma... Um tema muito atual, né? Ainda não tem material bibliográfico para falar sobre muitas questões da adolescência. A gente acaba estudando e trazendo para adolescentes conteúdos que a gente tem do trabalho com adultos. Como é que a gente está tratando o adulto? E aí a gente pega e traz para o universo adolescente. Mas é isso mesmo, quando tá gravando, acontece isso. Foi um adolescente aqui me chamando. Mas, enfim, você estava falando que você está há 30 anos trabalhando com adolescente. São gerações diferentes, né? O que você te impacta mais nessas mudanças ao longo desses anos? Olha, essas gerações, né, Z, Q, X, Y, milênio, né, a mudança, né, de paradigmas, de forma... Hoje, para eu trabalhar com pessoas, né, com psicólogos, né, na faixa de 23, 26 anos, é muito difícil, né, porque eles vieram de uma realidade que eles abandonam as coisas muito facilmente. Eles não criam vínculo,
né? Eles não criam aquela coisa que a gente tinha antigamente de esperar as coisas se desenvolverem, sabe? Criar... Muita pressa, né? Pressa, sede, né? E é óbvio que esse profissional que vem trabalhar comigo com 23, 26, provavelmente foi um adolescente com muita pressa, né? Foi um adolescente que quis viver as coisas de forma muito intensa, que quer conhecer o mundo, né? Com muitas hoje, até pela questão da globalização, né? Mas a gente vê que eles estão aqui, vai fazer intercâmbio lá, volta, né? Então eles vivem experiências que a gente não teve a oportunidade de viver. Só que essa estrutura, essa formação psíquica, essa estruturação do adolescente, isso não muda, né? Na minissérie Adolescência, né, tem um impacto aí já mais de 60 milhões de pessoas, uma audiência incrível. O que chama, um dos pontos, são vários pontos ali que chamam a atenção dos pais, mas especialmente um ponto me chamou muita atenção. É um momento em que a psicóloga pergunta para ele o quanto ele estava entendendo da realidade, né? Assim, a desvinculação dele da realidade chama atenção, né? Isso acontece por quê? Parece ali, naquele momento, né, aquele menino que, na verdade, assim, parece uma criança, né? E ele tem 13 anos na série, mas, na verdade, ele tem 15, né? E aí você fica olhando um menininho, né? Mas parece que ele dá uma dissociada, né? Que alguma coisa está acontecendo ali e ela está querendo me confrontar e o que ela está querendo saber. E, assim, eu acredito, né, que essas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, né, e pré-adultos, né, eles vêm com uma baixa tolerância à frustração, né, pouca habilidade social, pouca habilidade para trocar, né, eles não aprenderam a trocar, eles trocam de uma forma diferente do que é um diálogo, do que teve uma pandemia no meio, né? Então, e a pandemia veio para dificultar mais ainda. Eu fiz trabalhos logo depois da pandemia, né? Quando eu voltei a fazer trabalhos dentro de escolas e dar palestras, e a gente viu algumas questões que estavam preocupando as escolas, né? Foi que essas crianças que passaram da infância para a adolescência durante a pandemia eram adolescentes que não tinham habilidades sociais nenhuma. Eles não aprenderam a lidar com as questões de como se relacionar e, principalmente, que é uma coisa que a série vai trazer, aliás, os 60 milhões... mais de 60 milhões de espectadores. É mesmo. Então, assim, ela vai passar por essa questão da sexualidade, né? E pela questão da aceitação. Então, o adolescente, ele hoje, né, que não foi treinado para estar no meio, para estar em grupo, o sentimento de inadequação bate com muita força, que vem a questão do bullying, né? É bullying, né? Na minha época, me sentia inadequada, tinha vergonha, não tá legal, mas a coisa toma um vulto, toma um peso muito grande, né? Não, eu ia te interrompendo aqui, mas só para chamar a atenção para uma questão que eu acho que a adolescência, o filme chama para os pais. Uma vez que o tempo todo ali fica um embate sobre o quanto aquele pai influencia no comportamento do filho. E eu acho que é isso que chamou tanta atenção, porque quase que um tapa na cara dos pais, né? Sobre a sua relação com os seus filhos, né? E eu acho que isso exige uma reflexão. O que você acha que está acontecendo? Como é que é esse mundo hoje, essa relação pais e filhos? Olha, essa influência, né, da família na criação dos filhos é um fato e é um desafio, porque quantas vezes na clínica a gente começa a atender um adolescente, a gente começa, pelo menos eu, né? Não tem como atender, acompanhar um adolescente, principalmente se for um caso muito, muito, muito grave,
né? E a gente hoje tem pego casos de adolescentes muito graves. Você falou para mim que você hoje estava assistindo a delegada falar, era delegada? A promotora da Vara da Infância. Promotora da Vara da Infância. Tudo em Adolescência. torno da série série. Adolescência, né? E que ela falou que isso era o quê? Ela falou que isso era fichinha. Fichinha. O que estava sendo mostrado na série em relação à realidade do que ela acompanha no dia a dia. Você deve ter também a mesma impressão, né? Não, eu também, quando eu vi a coisa tomando o vulto que estava tomando, né? Eu vi a série já um pouco antes de falarem de tudo isso, né? E, de repente, quando eu vejo o vulto, eu falo, mas por que está tomando esse vulto todo? Né? O que eles estão vendo normal, aqui, né? que eu não estou vendo? Para você era tão eles normal, estão enxergando? Mas, assim, os nossos casos são muito mais graves. Lógico, a gente está falando de uma série que começa com homicídio, né? Que a base ali da história é o fato de um adolescente ter partido para esse grau, né, de agressão. Mas se a gente for pensar na adolescência que a gente está vivendo hoje, é muito difícil para mim falar com 12 anos um adolescente, para mim é uma criança, né? 13 anos, 14 a gente começa a falar de uma adolescência já, mas falar dessa faixa etária, né? Com jovens que já estão, de alguma forma, se expondo sexualmente muito, se expondo a nível de internet muito, postando fotos sem aquele cuidado, sem aquele autocuidado com o seu corpo. E a partir daí também jovens que cada vez mais cedo começam a se autoflagelar, se automutilar, que o mundo em vários momentos perde o sentido, fica muito vazio, mas assim, crise existencial, eu tenho, você tem, angústia de ser e de existir, eu tenho, você tem, mas isso não leva a gente a atitudes, a ideação suicida, a planejamento suicida, e o adolescente, né, já vai direto para lá, né? Ele não consegue entender que a gente vai passar por situações, que essas situações vão gerar emoções, mas que as emoções vão ser trabalhadas, que as emoções podem ser, quando não por um psicólogo, tratadas, mas que elas têm a possibilidade de serem emocionalmente sustentáveis. Né? A gente tem possibilidade de suportar a raiva, a gente tem possibilidade de suportar o medo, a gente tem possibilidade de suportar a inadequação. A gente não precisa se colocar, né? Se expor para se sentir aceito. Né? Então, assim, o filme fala, né, de um comportamento extremamente agressivo, no momento em que ele não consegue ser exposto, no momento em que ele não consegue se sentir inadequado, no momento em que ele passa por uma situação de rejeição, aonde ele não se sente, né? E 99,9% dos adolescentes não se sentem. Vai perguntar, você acha bonito? Não. Porque ele está passando por uma crise com aquele corpo que está mudando, que ele não se sente. Ele não sente que o corpo dele é bonito, ele não sente que o corpo dele é atraente, ele não sente que ele é atraente, né? É um corpo que está em transformação, junto com um sujeito que está em transformação. Eu gosto muito, eu trago muito, né, a coisa dos lutos da adolescência, porque ele está passando por vários lutos, né? É o luto do corpo da infância, que ele está perdendo para poder assumir um corpo do adolescente, que vai ser o corpo do adulto, né? É o luto dos pais da infância, que ele precisa, de alguma forma, abandonar para poder se individualizar, para poder assumir a personalidade dele.
é o luto da identidade infantil para poder assumir uma identidade adolescente que vai partir para uma identidade adulta. Então, assim, são várias as crises que esses adolescentes estão passando. Só que, assim, a gente está falando que isso acontece hoje? Não, isso aconteceu a vida inteira. Só que hoje esses adolescentes cada vez menos capacitados a lidar com esses conflitos, cada vez com mais dificuldade de vivenciar a crise. E aí, falando especificamente dos pais, né, eu acho também que tem ali um comportamento muito focado em cima dos pais, né? Então, qual é a responsabilidade que eu tenho sobre meu filho? Qual é a responsabilidade que eu tenho em tudo que está acontecendo com ele nessa fase da adolescência? Há um pouco de culpa, né? Tentando ali identificar um problema do pai. E eu acho que muita gente hoje, né, muitos pais estão discutindo exatamente isso. Aonde que eu errei? O que eu posso fazer para consertar? Para onde eu vou? O que eu faço? Eu acho que é uma indagação que não só a série traz, mas outros episódios que ocorrem nessa fase da vida trazem essa indagação dos pais. Eu hoje tenho assim, são várias coisas para falar em torno disso, eu não quero me perder aqui, né? Mas eu fiquei pensando com relação aos pais da série, né? Porque a minha impressão com relação a eles, primeiro, eu não achei que eles fossem omissos, mas eu achei que eles eram aquele tipo de pai que tentaram de todas as formas tampar o sol com a peneira. Ou proteger, né? Assim, vamos fingir que nada está acontecendo? Vai ficar tudo bem? Né? Eu só vi um momento que o pai entra em desespero e vira a cabeça, abaixa a cabeça assim, né? Mas em um momento ele questiona o filho. Como é que você foi fazer isso? O que está acontecendo? O que te levou a isso? Né? O que a gente faz para meio que fingir que isso não foi de verdade? Até a gente não pode dar spoiler, né? Mas olha só, não pode, o filme já foi visto por tanta gente, né? Mas a questão toda, eu acho que a gente já está discutindo aqui sobre o que a minissérie traz, mas a gente está discutindo muito o comportamento do pai de hoje, do filho de hoje, da influência das redes sociais. Isso tudo é muito forte, muito presente nas nossas vidas, né? Então esse pai, né, de hoje, no caso ali específico, ele coloca o filho no quarto e está seguro, está dentro de 4 paredes. Acha que tá, né? Entendeu? Ele não sabe o que acontece porque o mundo está na mão desse adolescente, né? Ele tem um mundo ali quando ele mexe com esse celular, quando ele mexe com essas mídias sociais, né? Ele tem ali um acesso ilimitado e, assim, vamos combinar que eles são muito mais espertos que a gente para mexer com isso, né? A gente vai olhar aquilo ali que a gente fala, monitora o celular do seu filho. Mas a gente sabe que eles têm todas as formas de driblar a gente, né? Tem uma fala que diz assim, né? Todo pai e mãe foi, ou será enganado pelo seu filho adolescente. Com certeza. Com certeza. Então, assim, é um dado de realidade. E a gente tem que tentar ficar muito mais ligado, muito mais esperto do que eles no processo de educar. Só essa coisa que você trouxe da relação desse filho, que eu achei que foi pouco explorada na série, né? Eu acho que poderia ter sido mais explorada. Mas tem um momento que é muito interessante, que é quando o policial vai investigar o caso e ele não transparece, né, o quanto que aquilo está impactando ele. Ele está lá para resolver o problema. Só que chega um momento que ele se toca, que ele tem que pegar o filho na escola e sair para conversar. Né? Ele fala assim, caramba, o que está acontecendo com meu filho? Eu estou falando assim, não é dito isso na sala, né? Na série, né? Mas sim. É o não dito, né? E o filho até acha estranho, né? O filho fala, não, eu vou embora para casa. E aí ele oferece o que o filho gosta. Não, vamos comer uma batata frita, tal. Mas ele, assim, ele percebe, pelo que aconteceu com o outro, que ele precisa mudar a conduta dele. E eu acho que é isso que a série traz, né? Ela impacta tanto porque ela chama atenção. Afinal de contas, esse pai, ele não teve uma geração digital. Ele é um pai que
vem antes dessa grande revolução digital. Então ele não sabe como lidar mesmo, né? Você acha que está faltando informação? Eu acho que está faltando atenção. Eu acho que informação a gente vem passando bastante, tanto os canais de televisão, quanto... Só que, assim, uma coisa que acontece na série, que veio acontecer com a gente, e que eu levo isso muito para debate, eu falo assim, eu não sou contra a mulher no ambiente do trabalho, eu acho que a mulher tem que trabalhar, mas assim, a mulher é uma profissional que precisa se desenvolver, precisa se realizar, só que assim, a gente passou de um lugar onde a mulher era do lar e a mulher vai para o mercado de trabalho e não fica ninguém. E as famílias não se planejaram para isso. E esses filhos ficam sozinhos dentro de casa. Esses filhos ficam sozinhos para dar conta da vida deles, né? A gente até se vira, vai ver uma boa funcionária para fazer a comida, mas criar um filho não é só comida. Criar um filho tem um alimento emocional também. Criar um filho tem um lugar de desenvolver a parentalidade, dizer, olha só, eu sou responsável por você e os limites são meus. Aqui dentro as regras são minhas, né? E a gente foi se perdendo nisso, até porque a gente foi ficando muito culpado por não estar, né, naquele dia a dia com eles. E quando não é final de semana também, quando a gente não acaba tendo que ou fazer um curso final de semana ou trabalhar no final de semana. Então eu volto para esse lugar que a gente é pai e mãe extremamente presente na infância, né? E quando vai chegando a adolescência, a gente vai achando que esse adolescente está preparado para ser responsável pela própria vida. E não está. E eu tinha uma proposta, né? Eu falava com as escolas que era na creche, são muitas as creches que funcionam em horário integral. E eu falava, caramba, por que a gente não bota para esses adolescentes horário integral? Porque hoje pai e mãe têm que trabalhar, não é nenhuma questão só de realização, não é só isso. Hoje é uma questão financeira, né? Hoje o homem, né, ele não consegue segurar essas despesas da forma que vem, né? A gente estava conversando antes aqui, um bom colégio custa uns R$5.000, né? E aí quem tem 2 filhos, como é que fica isso? Fora as outras despesas que vêm, né? Colégio, inglês e tal. Então, assim, a mulher teve que sair para o mercado de trabalho, o homem já tem o seu espaço no mercado de trabalho e as coisas não foram sendo redistribuídas, né, ou reorganizadas, né? Como é que a gente faz isso que tem um adolescente que precisa ainda ser psicoeducado? Tem um adolescente que precisa ser vigiado. Eu fui psicóloga durante muito tempo do Colégio Militar. E o colégio militar não é horário integral, é a parte da manhã. E a gente via a quantidade de adolescentes que ficavam lá dentro, e muitas vezes sem o pai nem saber. Mas ali para eles era um ambiente seguro. Mas e os que não ficavam? Para onde iam? Então, assim, a gente ter a consciência, essa adolescência, essa série, né? De que esse sujeito, que ainda não é um sujeito adulto, que ainda não é um sujeito capaz de fazer escolhas, que ainda não é um sujeito que deveria ter essa autonomia toda, está tendo. Principalmente sem esse desenvolvimento do aprendizado dessas habilidades sociais. De como estar, como se colocar, como se proteger, como entender quais são os seus limites, que eles existem, para ele não se machucar, para ele não machucar o outro, né? Eu acho que hoje a gente tem uma compreensão muito pequena do que é machucar o outro, sabe? Eu acho que tudo pode. Até para eu me sentir o cara no grupo. Você estava falando dessa questão da ausência dos pais por necessidades diversas. E
seria uma certa terceirização dessa ocupação de espaço pela escola. A escola está preparada para isso? Não, não está. Eles ainda têm um embasamento muito voltado para as questões pedagógicas e um embasamento pequeno para as questões psicopedagógicas. E ainda tem, que eu entendo totalmente a escola, acho que eles estão cobertos de razão, que eles dizem, isso não é o meu papel, isso é papel dos pais. Essa responsabilidade... Eu elaborei um programa de ação preventiva dentro do Colégio Militar, que na época o meu foco, a minha preocupação, e eu acho que era uma das maiores preocupações que a gente tinha, era a prevenção ao uso de drogas. Hoje, a gente tem uma prevenção a várias outras dependências, a várias outras questões, né? Mas há 24 anos atrás, né? Porque foi quando eu tive minha primeira filha, a preocupação, o foco era o que essa escola pode fazer para prevenir uma doença que é altamente prevenível, né? A dependência química é uma doença que ela não é curável, ela não tem cura, mas ela tem como ser prevenida. Então, assim, quando eu comecei esse trabalho, o objetivo era capacitar os profissionais da escola para que eles fossem agentes, tipo, auxiliares nesse projeto de prevenção junto com os pais. E muitos dos profissionais da escola, principalmente os professores, os monitores, os inspetores, todos eles se mobilizaram, acharam importante, quiseram entrar no projeto, mas os professores e o pessoal da área pedagógica acharam que não era responsabilidade deles. É chato eu falar disso. Me incomoda porque são os colegas, né? São os... Mas você falou de uma questão aí que eu achei interessante, que é a questão de uma doença, que a dependência química é uma doença que pode ser prevenida, né? Que pode ter um trabalho de prevenção. A dependência digital, é só tirar o celular da criança? Olha só, a prevenção da dependência química não é tirar droga, é dar habilidade para ele não escolher a droga como uma ferramenta para ele lidar com a frustração dele, como uma ferramenta para ele lidar com a baixa autoestima, como a droga entra nesse lugar. Quando o adolescente vai experimentar por curiosidade, por pressão... Quando ele vai por pressão de grupo, é a autoestima dele que está falando, né? E um adolescente com uma autoestima sustentável, ele não vai lá experimentar. Esse adolescente do filme A Adolescência, se ele tivesse uma autoestima, né, sustentável, ele não precisava da aprovação do grupo, ele não precisava da aprovação da menina. Então, quando a gente fala em estratégias de ação preventiva, a gente está falando em oferecer suporte emocional para esse sujeito enfrentar o mundo. E aí, se ele tem suporte emocional para enfrentar o mundo, ele não vai ser capturado pela mídia digital. Mídia digital? Pelas redes, né? Ele não vai ser capturado pelos jogos. O que acontece hoje? Esse crescente, né, da dependência de telas e esse crescente dos jogos, né, de apostas. Esses adolescentes estão brigando para competir, para serem desafiados, para achar que eles vão ganhar deles mesmos, porque da máquina eles não ganham. Infelizmente, eles ainda não entenderam isso, né? Todo jogo foi feito para que você perca, sim, né? Não são eles que estão lá criando o jogo. Então, o processo, né, de trabalho de ação preventiva de drogas é um processo de auxílio na construção desse sujeito, e por isso que é tão importante a gente começar na infância e entrar na adolescência, né, na construção dessa autoimagem, na construção desse autoconceito, na construção dessa autoestima, para que ele possa navegar por esse universo adolescente que é tão delicado, que é tão complicado, com mais
segurança sobre ele mesmo, sabe? Na adolescência ele vai descobrir a sexualidade, na adolescência ele vai experimentar a sexualidade, ele vai ter que expor o corpo dele a isso. Então, assim, se ele está mais seguro de si mesmo, é muito difícil você ver um adolescente que não teve a sua primeira relação sexual sob efeito de alguma coisa. É muito difícil você ver um adolescente que não foi conhecer, chegar em cima da primeira menina sem ter usado alguma coisa. Não, bebe aí que você vai ficar mais seguro, chega aí, você vai poder chegar lá em cima dela, não sei o quê. Esse é o universo deles, esse é o mundo deles. Tá, ok, mas o que a gente faz para eles não serem vítimas disso? Esse menino do adolescência, ele passou por essa questão de ser aceito, de poder chegar em cima da menina, de poder se testar dentro da sua sexualidade. Tem a coisa do incel, né? E ele não estava ferramentado para isso. E ele não tinha estrutura emocional para isso. E ninguém percebeu isso. Você falou que fez um trabalho, né, junto a monitores, professores, mas você tem palestras direcionadas para os pais? Eu tenho palestras, muitas, direcionadas para os pais. Já fiz em diversas escolas palestras. Consegui fazer em 2 escolas, uma do Recreio e uma da Barra, o programa inteiro, como eu fiz no Colégio Militar, que na verdade é um programa de 1 ano para trabalhar essas questões com alunos de 5ª, 6ª série. E a gente faz assim, agora, logo depois do Covid, as escolas vieram procurar para fazer a questão do celular e os relacionamentos, né? Como é que ficam as habilidades socioemocionais quando eles se relacionam só através do celular. Isso foi logo depois do Covid. Foi uma demanda grande. A demanda grande agora está pelo vape, né? Uma preocupação muito grande das escolas com vape. Só que eu costumo tentar conscientizar as escolas de que, primeiro, as escolas têm um desejo sempre constante de que a gente fale para o adolescente, faça palestra para o adolescente. É super importante fazer palestra para o adolescente, mas não adianta eu fazer palestra para o adolescente e não fazer para os pais. Os pais têm que estar conscientes, os pais têm que estar informados, os pais têm que saber como detectar o uso do vape, porque tem pais que não sabem que o vape está dentro da gaveta do filho, né? Então, os pais têm que ter essas informações, os pais têm que ter a informação de como é que esses jovens estão sendo tentados e seduzidos ainda pela indústria do tabaco. Você não pode ter propaganda que acesse esse jovem na televisão, mas se você chegar num posto de gasolina, você vai ver que o negócio do cigarro está junto com as balas. Então, você entende de mídia, eu não preciso te contar como é que isso funciona. Então, por quê? Porque a indústria do tabaco, eu, com a minha idade, eu não fumo mais, mas eu não sou mais um cliente para eles. Você não é mais. O cliente é o adolescente. É ele que vai começar a fazer uso. É ele que vai iniciar com 12, 13, 14 anos. Né? E os pais precisam ter essa informação. Os pais precisam estar conscientes de como é que o mundo está acessando. E isso a gente vê na série, né? Os pais não estão vendo como é que o mundo está acessando os seus filhos. E é muito legal quando o filho do policial, de novo, né? Ele é quietinho, mas ele está atento para tudo, né? Ele está vendo tudo que está acontecendo ali. E aí ele sai meio que bolado, assim, né? E aí ele chama o pai. Ou o pai chega nele e fala, o que houve, não sei o que e tal. Ele falou, você não está sabendo nada do que você está falando, você não tem noção do que está acontecendo. Aí o pai pergunta para ele, mas como? Ele virou e falou assim, você sabe o que é um coração rosa? Você sabe o que é um coração amarelo? Você sabe o que é o feijãozinho? Aí o pai ficou olhando assim, porque de repente ele nem parou para ver que o Instagram, né? Eu não vi momento nenhum ele falar do Instagram, né? Sim. Não parou para ver que tinha aqueles símbolos ali. Sim.
Então, assim, é muito legal essa parte da série que ele acorda, né, os pais para isso. É a investigação policial e que estava esbarrando num choque de Gerações. Eu me lembro que aí na relação do meu pai comigo, né, a gíria que eu falava não conectava com ele, né, a música que eu gostava não conectava com a música dele. A gente vive agora o outro lado da moeda, né? A forma deles se comunicarem ali não é mais a gíria. Pelo menos a gíria que a gente sempre, né? Não, são gírias próprias, nichadas, de grupos que se organizam dentro das redes sociais. E aí é que eu acho que está o problema. E aí que eu acho que o pai não enxerga. E essa coisa do grupo, né? Do macho alfa. Machosfera. Né? Machosfera. Né? Então, assim, é um novo movimento também que vem em prol, né? Eu sinceramente não sei por que esses meninos precisariam desse movimento, já que hoje o universo para eles está tão mais facilitado, né, com relação a relacionamentos, mas ainda tem mais isso acontecendo. Isso para mim foi uma novidade e que é real, acontece, né, no Brasil também. Não é uma coisa só lá de fora. Então, assim, eu acho que a série vem trazer várias coisas para a gente pensar. E eu, sinceramente, espero que ela não pare por aí. Né? Já que foi uma coisa que acessou tanto as pessoas, né? Os pais. E quando você falou da importância, né, da palestra para os pais, né, você sabe que um grande desafio que as escolas têm, porque elas hoje chamam a mim, né, muito para fazer essa palestra para os adolescentes. Eu falo, olha, eu faço para os adolescentes, contanto que faça para os pais também, né? Porque, assim, a gente precisa entender o que é ação preventiva. Sim. Que ação preventiva não é só informar. Não adianta informar só. Você tem que criar um contexto de prevenção, né? Você tem que criar estratégias de prevenção. Então, assim, só que na maior parte das vezes, né? Os pais não vão. Isso que eu ia te perguntar. Então, como acessar esses pais, já que eles não vão na escola? E aí, o que acontece? Eu te falei, né, sobre a questão da infância. O pai está muito comprometido com a infância, né? Então, é aniversário de 1 ano, é festinha. Quando vai para a festa junina, tem lugar para as crianças brincarem. E o adolescente acaba sendo filho de ninguém. Né? Ele já está criado, ele já sabe mais ou menos, tem o grupinho dele, né? Ele está no grupinho dele, e aí, por que eu vou lá? Né? Para que eu vou ouvir falar disso? Né? E ele precisa ir lá e ouvir isso. Agora, as escolas, o que fazer? Né? Que eu consegui como resultado bastante satisfatório, que era o que era feito no Colégio Militar e funcionou em algumas escolas que eu consegui essa parceria. No Colégio Militar, a gente os pais só tinham acesso aos professores, porque geralmente era uma reunião de pais e mestres, onde os pais iam porque eles queriam conversar com os professores dos filhos. Então, eles só poderiam ir à sala dos professores depois que eles assistissem à palestra. E aí, em alguns colégios, eu consegui que a palestra fosse feita no dia da entrega do boletim. Então, os pais só recebiam as notas, o boletim, depois que assistissem à palestra. Entendeu? Infelizmente, você levar consciência, né? Parece que é um desafio maior para a escola, para a psicóloga, mas hoje eu espero que com isso tudo que está acontecendo e assim, como que a gente acha, sabe, Paulo, que não vai acontecer com a gente? Como que a gente acha que não vai bater na nossa porta até a hora que bate? É impressionante. E você falou, além da escola, tem uma outra maneira que você consegue acessar os pais, que é nas empresas, né? Tem muita empresa que está se preocupando com esse problema. Quando a gente fala de qualidade de vida dentro da empresa, quando a gente fala de qualidade de vida integral, e são muitas as empresas que têm um calendário de saúde mental, né? A gente precisa lembrar que esse sujeito que está dentro do ambiente do trabalho, ele não é um sujeito solitário, ele é um sujeito que tem uma família.
E que essa pessoa que vai trabalhar com filho com problema, ele não vai produzir da mesma forma, né? Ele não vai render da mesma forma. E como muitas empresas fazem trabalhos de prevenção com foco na redução dos acidentes no ambiente de trabalho, um pai que está desconcentrado porque o filho está sumido 3 dias, um pai que está desconcentrado porque um filho está aqui no hospital porque tentou o suicídio, ele não vai conseguir, ele vai sofrer um acidente de trabalho porque ele não está presente ali, né? Então, muitas empresas acabam fazendo um trabalho, né, voltado para levar a informação sobre saúde mental do adolescente para esses pais. Então, assim, tem empresas que fazem a semana do adolescente, e aí durante as férias. E aí a gente vai lá e faz um trabalho com aqueles filhos de funcionários, e eu sempre faço um fechamento com a família toda junto, né? Então, os filhos que estão inscritos vão, e no último dia eu faço uma palestra com os meninos, os pais e as mães que puderem ir, né? Outras quer trabalhar a questão da dependência química, e muitas vezes eu tento não entrar na empresa falando especificamente de dependência química. Eu acho que a gente tem que sensibilizar de outra forma, até para esse funcionário vir, né? E uma forma de sensibilizar é falar de uso de álcool e drogas com o filho, e depois chamar para o pai pensar nele enquanto exemplo dentro de casa, né? Então, assim, eu gosto muito, dentro dessa visão preventiva, tentar abordar o todo. O adolescente não caminha sozinho, né? Pai e mãe não caminham sozinhos, a gente é uma estrutura para a vida toda, a gente é um sistema. A família, né, acaba sendo um sistema para a vida toda. Olha, Ana, acho que o papo foi muito legal, a gente vai ter outras oportunidades. Mas obrigado por estar aqui com a gente. Eu quero agradecer a oportunidade, né, ser conduzida por você, né, para poder organizar o pensamento, poder estar aqui. Espero que a gente tenha conseguido, né, falar, né, dessa série que tem sido fonte de vários debates, né, e que, se Deus quiser, a gente tenha mais coisas para falar e para ajudar esses pais, a nossa sociedade, a trazer essa adolescência para um universo mais saudável. Obrigado. O Pode Pauta fica por aqui.